está na casa dos pastores e a gente está vendo o cuidado deles com a gente. Amém? Também agradecer ao Afonso, a Geisla que nos receberam muito bem. Obrigado, tá? Tá bom, armário? Obrigado, tá? Tu é um homem de Deus, não se esqueça. Obrigado, gente. Nós estamos muito felizes. Ontem tivemos um dia maravilhoso aqui. Fizemos um seminário, os 7 Kids, treinando e capacitando as pessoas que ministram para os seus filhos ali. Então hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o papel do pai e da mãe, amém? Mas antes de entrarmos na mensagem, hoje de manhã, o vovô Léo esteve aqui. O vovô Léo, não sei quantos conhecem, é uma pessoa bem legal, né, Radassa? O vovô Léo é um personagem que Deus me deu para ministrar a palavra de Deus para os meus filhos em casa, ou melhor, a gente estava num carro uma vez e os dois estavam meio agitados assim, pastor. Eu falei, Deus, tem que conectá-los nas coisas de Deus, os guris estão muito briguentos. É um caso de amor e um caso de... os dois, né? De vez em quando estão brigando, de vez em quando estão se beijando, se abraçando, os dois se amam e ao mesmo tempo estão de vez em quando brigando. Ou não é assim de vez em quando para quem tem mais de um filho aí? E os nossos filhos, aí eu comecei a ministrar. Eu comecei a fazer uma voz de um vovozinho. Olá, eu sou o vovô Tel na época, depois mudou. E eu quero contar uma historinha para vocês. E comecei a ministrar desse jeito. E foi uma bênção. E o vovô Léo passou hoje de manhã aqui. E o Senhor me deu esse dom de contar histórias. Quem estava hoje de manhã aqui? Foi uma bênção, não foi? Agora fala para quem não pôde estar aqui de manhã. Fala assim, ó, como diz lá em Itajaí, perdesse, nego. Fala para alguém aí, perdesse. Foi muito bom, o vovô Léo fez uma muvuquinha aqui, uma baguncinha gospel, mas nós todo tempo, a gente não pode perder tempo, nós ministramos a palavra de Deus aqui. Contou a história do filho pródigo e o vovô Léo mandou um recado. Ele esqueceu de agradecer hoje de manhã, ele está mandando um recado para o Barba, para o Avantajado, para o Love, para o Equador, para o PT e para o Mickey, ele agradeceu, tá? Então você que sabe quem é, valeu esse pessoal que ajudou o vovô Léo a contar essa história. Quem não sabe, perdeu. Amém? Glória a Deus. Vou abrir essa garrafa que senão eu me perco aqui depois. Aleluia. Deus é bom. Vamos orar mais uma vez? Vamos conversar com Jesus. Agradeceu também, eu acho que é Marcos, o irmão ali do teatro. É Marcos não? Perdão, Douglas. Obrigado, tá? Pelos adereços. Nós estamos muito felizes, muito. Que o fato de estarmos aqui é o cumprimento de promessas de muitos e muitos anos atrás. Mas vamos agradecer ao Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso na cidade de Arapongas, ó Pai. Pelo tempo de ontem, que foi maravilhoso poder impartir e queimar e falar daquilo que o Senhor tem falado para nós, ó Pai. Usa a minha vida nessa noite, Senhor. Obrigado também por essa manhã que foi maravilhosa. Que essa história do filho pródigo, Senhor, possa ter criado uma marca no coração das crianças e dos seus pais. Que possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. E ministrar aos nossos filhos o amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós pastoreamos as crianças ali no Mevam há cerca de... quantos anos, amor? Uns 11, 12? Uns 12 anos ministramos ali no Mevam, mas eu desde sempre ministrei as gerações, né? Desde a minha tenridade, desde a minha adolescência, eu sempre percebi que Deus me usava para exercer uma certa influência para as gerações que estavam vindo após a mim. Crianças menores do que eu, adolescente, eu já ministrava na escola bíblica dominical, na igreja batista. Enquanto jovem, há não muito tempo atrás, né, eu era jovem, eu também ministrava nas escolas, em retiros para crianças, retiros para adolescentes, e eu exerci sempre uma influência sobre a vida do próximo que estava vindo próximo após mim. E eu percebi que o Senhor tinha algo diferente nessa questão de influenciar gerações. E uma vez eu estava na casa da minha mãe em Curitiba. Eu sou de Curitiba, a parte boa do curitibano que não aguenta morar em Curitiba e sai de Curitiba, né? Curitibano é bicho chato, né? Tem algum curitibano aí?
Tem? É ou não é? Não, Curitiba é uma benção. Eu estava na casa da minha mãe e o Senhor me deu um chamado, me deu uma visão, e o Senhor falou muito sobre cultura, influenciar uma cultura. Hoje eu entendo que nós precisamos sim influenciar uma cultura do céu. Nós precisamos colocar diante de nós a cultura do céu. O que é uma cultura? Uma maneira de viver, de encarar a vida, uma cosmovisão, uma visão sobre a vida e sobre a forma de viver. E o Senhor me chamou e me deu um texto bíblico que é o texto que guia, norteia a minha vida. É sobre ela que eu, a minha esposa e os meus filhos, nós caminhamos até hoje. Isaías 49. O texto mais ou menos diz o seguinte: escutai-me, ó ilhas, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. A minha boca ele fez como aguda espada, com a sombra da sua mão ele me cobriu. O Senhor que me disse: tu és meu servo, Israel, por quem hei de ser glorificado. E o texto continua. Hoje nós vivemos alguns versículos mais para frente deste texto, desse capítulo de Isaías 49. E eu entendi que o Senhor me chamou desde antes de eu nascer. Enquanto estava no ventre da minha mãe, o Senhor me preparou para grandes coisas. Quando esse texto o Senhor nos revelou e eu recebi uma palavra específica do Senhor, eu procurei entender, porque a vida com Deus é uma caminhada, amém? A vida com Deus não é construir prédios, ainda que seja muito bom estarmos aqui. Isso aqui é muito bom, é melhor do que adorar debaixo da chuva, é ou não é? Mas isso aqui não é a vida com Deus. A vida com Deus é uma caminhada. Dia após dia nós estamos caminhando com Jesus, e o Senhor me chamou para caminhar um caminho e influenciar gerações. Foi para isso que o Senhor me trouxe aqui ontem, e ministramos para... Quantas cidades tinha aqui representadas mais ou menos, pastor? Mais 6, vários ministérios aqui. Assim, eu fiquei muito feliz, porque isso tem acontecido em todo lugar que o Senhor tem, toda cidade que o Senhor tem nos enviado. O Senhor tem mandado pessoas de várias denominações, cidades circunvizinhas, e é isso o trabalho que Deus me deu, influenciar uma geração. E de uns 3 anos para cá nós temos influenciado líderes, pessoas que ministram as crianças. As pessoas que estão ali da equipe da pastora Geisla, eu já estou profetizando, ela: ai pastor, mas é isso aí, que está cuidando de vidas. Ainda não tem um óleo, mas ela está cuidando de vidas. A equipe dela está ali preocupada não em entreter os nossos filhos, mas em tocá-los, influenciá-los, completar um trabalho que você, pai e mamãe, você, pai e mãe, já está fazendo durante a semana, amém? Pastor, eu não estou fazendo. Daqui a pouco eu vou te ensinar como você pode influenciar o seu filho, como você pode trazer o seu filho na presença do Senhor todos os dias, assim como a pastora começou aqui, falando toda a vida. A nossa vida não é um culto, a nossa vida não é isso aqui, não é um culto de domingo. Nossa vida é um culto, mas não é um culto de domingo à noite, amém? Nossa vida é um culto diário, glória a Deus. E a partir do momento que o Senhor me chamou, eu comecei a me posicionar, porque é assim, Deus te chama, Ele vai te treinando, te capacitando a cumprir aquilo que você foi chamado. As coisas não acontecem do dia para a noite, é uma caminhada. No começo da minha caminhada com o Senhor, algumas inseguranças, alguns medos, mas o Senhor vai pegando a gente pela mão todos os dias. Se a gente entender que a gente precisa carregar a nossa cruz, o Senhor vai nos treinando a cumprir esse chamado, amém? Estamos aqui debaixo de uma palavra de liberação dos nossos pastores, da nossa equipe. Hoje nós trabalhamos com uma equipe de cerca de 70 pessoas, ministrando para 250, 300 ou um pouco mais crianças por final de semana. Ai pastor, é muito. Eu creio que números não importam, mas a influência que você exerce numa geração, isso é bacana de a gente sonhar e crer. Vocês têm que sonhar em ganhar Arapongas. As igrejas que estão aqui, quantas igrejas existem aqui em Arapongas? Quantas? Uma igreja. Aprendi com o meu pastor Luiz sempre fala isso. Existe uma igreja, a igreja de Jesus, e essa igreja unida vai ganhar essa cidade em nome de Jesus. Vocês vão ganhar uma geração inteira para o Senhor, a partir do momento que vocês se alinharem como famílias. E é sobre isso que o Senhor me mandou aqui para falar.
Nós somos responsáveis pela próxima geração, somos responsáveis por aquelas pessoinhas que estão ali em cima. Aquelas crianças ali não são criancinhas que não sabem nada sobre Jesus. Muitas dessas crianças hoje de manhã que estavam totalmente conectadas com a história. Muitas dessas crianças ali estão recebendo experiências maravilhosas no Senhor. Existem crianças que estão sendo ali treinadas para ser grandes homens e mulheres de Deus, em qualquer área de atuação onde Deus queira colocar eles. O seu filho possivelmente vai ser um grande empresário. O seu filho possivelmente vai ser um missionário. A sua filha será uma médica, uma advogada. Talvez seu filho seja um pastor, uma pastora, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas em qualquer lugar onde o Senhor colocar, ela será em primeiro lugar um filho de Deus e uma filha de Deus. Não se trata daquilo que a gente faz, mas se trata daquilo que a gente é no Senhor, amém? Mas para isso nós pais precisamos treinar, nós somos responsáveis por essa geração, porque Deus é um Deus geracional. Algumas coisas que eu ministrarei hoje à noite aqui, a gente vai repetir o que a gente ministrou nos 7 Kids, porque a palavra é a mesma. Nós pais temos uma missão do Senhor, treinar os nossos filhos, ensinar. Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança o caminho, amém? Não é é no. Há uma grande diferença. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque até quando for velho, de cabelo branco como eu, e alguns fios como o pastor Celso, até quando nós formos velhos, nós não desviaremos desse caminho. Eu sou prova viva disso, desde a minha tenridade, desde pequenininho. A minha mãe sempre me ensinou no caminho. O meu pai me ensinava meu pai dizia assim, eu tenho que fazer isso, mas ele não fazia. Eu não vim desnudar meu pai é um precioso, eu amo meu pai. Amo meu pai. Mas o meu pai se desviou dos caminhos, porque nós temos escolhas, amém? Nós sempre teremos diante de nós escolhas. E hoje você tem a escolha de discipular, de treinar o seu filho ou abandoná-lo. Hoje você tem a escolha de treinar o seu filho no caminho, estando no caminho, trilhando esse caminho, pegando a mão do seu filho, da sua filha e dizer assim, filho, esse é o caminho, o pai está andando nele, a mãe está andando nesse caminho, esse é o caminho. Interessante que os discípulos nos primeiros séculos, os primeiros anos, logo após quando Jesus foi ressurreto, os discípulos eram chamados os do caminho. Os do caminho. Nós estamos num caminho, nós não estamos construindo uma torre, nós estamos andando por um caminho. E nós precisamos colocar os nossos filhos, pegar na mão, vem cá filho, esse é o caminho. Que no tempo do Senhor, cada criança dessa daqui vai se converter ao Senhor. Cada um dos nossos filhos vai ter um encontro pessoal com Jesus e vai dizer assim, eu não quero mais só servir o Deus do meu pai, eu quero que esse Deus seja o meu Deus, amém? Você crê nisso? Você está treinando o seu filho no caminho? Amém? Você valoriza o trabalho que é feito aqui, por essa equipe que faz com amor, ainda que estão aprendendo, ainda que estão desenvolvendo. Esse final de semana foi muito maravilhoso, nós pudemos trazer, não somos dono de toda a verdade, mas nós já caminhamos algum pouco no Senhor. E eu lembro da Radassa aqui, Radassa já esteve com a gente em alguns retiros. Eu estou falando isso sem orgulho, sem soberba. Eu sei que um tijolinho na construção espiritual dela, eu e minha esposa e a nossa equipe colocamos. Foi ou não foi, Radassa? Você lembra daquilo que a gente já viveu? Algumas vezes, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, a pastora teve 4 já, eu não estou contando. E a gente influenciou de uma maneira positiva a vida dela. Marcou, ela se lembra do pastor Clava, da pastora Júlia. Nós precisamos marcar os nossos filhos, queridos. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Nós somos responsáveis por os nossos filhos. Colocarmos eles no Senhor. Pastor, mas é Jesus que salva. Lógico que salva. Mas a Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa. Há uma promessa do Senhor para a nossa casa. Se andarmos no Senhor e crermos nele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa será salva. Os nossos filhos estão olhando para nós. O teu filho está olhando para você. Você é a Bíblia que os teus filhos estão lendo. Se você é fiel ao Senhor, não somente no culto, mas durante a semana,
nas pequenas coisas. Por exemplo, muitas famílias, graças a Deus aqui em Arapongas não, mas muitas famílias, num almoço de domingo, ou no momento que estão juntos, comem o seu almoço, e a sobremesa é falar mal da casa do pastor. Graças a Deus que aqui em Arapongas não temos isso. Amém. Nós não podemos falar mal da casa do nosso irmão. Fulano se viu. Não, esquece isso, meu querido. Foca no Senhor. Que o assunto da nossa mesa seja as coisas boas do Senhor. Que o assunto das nossas conversas com os nossos filhos sejam as coisas boas do Senhor. Amém? Nós somos responsáveis pela próxima geração, porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Abra comigo Êxodo capítulo 3:15. Eu sempre gosto de ler esse texto para nós entendermos que nós somos parte de uma corrente geracional. Deus trata com gerações. Deus está preocupado em conectar gerações. Eu trouxe a Bíblia aqui, meus irmãos, mas eu preciso comprar uma Bíblia letra maior. Eu só trouxe aqui para tudo dizer, esse pastor só prega com o celular, mas eu vou ler tudo no celular, tá? Eu amo a palavra de Deus, eu preciso comprar uma Bíblia com a letra maior. Eu só estou conseguindo enxergar aqui. Ou então acho que eu estou mais parecido com o vovô Léo, pastor. Eu estou precisando de um óculos. Amém. Abra lá, Êxodo 3:15 diz o seguinte: disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, esse Deus enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem foi Abraão, Isaque e Jacó? Um pai, um filho e um neto. Deus é o Deus de gerações. Sempre quando ministro essa parte, quando penso nisso, quando medito sobre isso, eu imagino Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, uma família, e os três reunidos, e eles resolvem: vamos construir o homem, vamos fazer o ser humano, façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus, na sua muita sabedoria, na sua ciência, na sua onipresença, onisciência, Ele sabe tudo, Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar, Ele estica a linha do tempo. Nós estávamos falando sobre isso, né, Afonso? O Senhor estica a linha do tempo, porque Deus não está no nosso tempo. No teu relógio aí você tem um cronômetro, está rolando o tempo cronos. Nós estamos num tempo cronos, segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia. Nós estamos dentro do tempo cronos, e esse tempo cronos foi Deus quem criou. E no tempo cronos, esse tempo está em Deus. Deus não está dentro do tempo cronos, como nós estamos. Deus caminha em outro tempo. E Deus, fora do tempo cronos, Ele estica, ele estica que Ele rolou assim ou assim, como queira. E Ele faz assim: aqui nós vamos construir o ser humano. Aqui eu vou construir, vamos fazer o homem aqui. Mas aqui, ele vai pecar. E agora? Será que vale a pena eu criar todo o resto? Porque agora, a quem enviarei? O homem vai pecar aqui. A quem há de ir por nós? A quem enviarei para ter salvação? Porque eu vou criar um homem aqui e aqui ele vai pecar. E eu não vou aguentar a eternidade toda ficar sem o Barba, sem o Mickey, sem o Petista, sem o Love. Eu não vou aguentar ficar sem o Equador. Eu não vou aguentar ficar sem as pessoas, sem cada um de nós. O Senhor pensou: e agora? O que a gente faz? E Jesus diz assim: eis-me aqui, Isaías 6. Envia-me a mim, vale a pena criar, porque eu vou salvar. Vale a pena criar o ser humano, ele vai pecar, mas aqui, na linha do tempo, aqui eu vou vir. E todos quantos crerem em mim serão salvos, tanto para trás da linha do tempo, quanto para frente da linha do tempo. Todos que crerem em meu nome serão salvos. Então vale a pena criar. E Deus, o Espírito Santo e Jesus, os três, numa dança linda, criam todas as coisas. Criam o ser humano e sopram nas narinas dele o sopro de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente. E a história vem vindo, o homem peca realmente, como o Senhor já sabia de tudo, e vem vindo, e Deus levanta um homem chamado Abraão, o homem chamado o pai da fé, um homem que creu,
sem ter nada para crer, ele creu. Ele entendeu, escutou a voz de Deus e veio. E Deus lhe deu promessas: os seus filhos serão grandes na face da terra. E Deus deu muitas promessas para ele. E você conhece a história. E logo depois de Abraão veio o seu filho Isaque. Depois de Isaque veio Jacó. E essas 3 gerações têm significados muito profundos. Vá para a tua casa, ore, e Deus vai te falar sobre um pai, esse filho e esse neto conectados num propósito só. Esse é o plano geracional de Deus. Tanto é que Deus se preocupa tanto com isso que Ele colocou no próprio nome. Êxodo 3,15. O meu nome, que seria lembrado de geração em geração, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus se preocupa com as gerações. Deus tem um compromisso com uma geração conectada na outra. Eu vou te dar um exemplo, vou te contar uma história para você entender melhor sobre isso. Contamos ontem sobre isso, eu vou repetir. Eu sou filho de Letos. Meus antepassados, meus tataravós, meus bisavós, Letos. Letos é aquele povo que morou, que vive na Letônia, que nasceu na Letônia, um dos países bálticos ali logo ao lado da Rússia. O negócio é longe, bem longe. E na virada do século XIX para o XX, no ano de 1890, 80, não sei bem ao certo, os nossos antepassados, os meus antepassados, meus bisavós, estavam dentro da igreja orando. Entraram na igreja. Eu venho de uma família de muitos pastores, de gerações e gerações, pastores, homens e mulheres de Deus. E os meus antepassados numa igreja, entraram na igreja, começaram a orar, a buscar junto com outras famílias, começaram a orar e buscar, e o Espírito Santo falou para eles assim: saiam da Letônia e vão para uma nova terra. Vão para uma nova terra que eu vou mostrar para vocês. Porque há de vir por toda essa região uma grande nuvem negra, um grande dragão vermelho que vai tomar conta daqui. Se vocês ficarem aqui, vocês vão morrer. O Espírito Santo liberou essa palavra para os nossos antepassados, junto com tantas outras famílias de Letos. Alguns creram, outros não. Os que obedeceram prepararam uma viagem para vir para o Brasil. Depois de meses ou anos de preparo, levaram meses dentro de um barco. Naquela época não tinha avião, não tinha nada, e vieram para o Brasil. Depois de meses navegando, se aportaram aqui no Brasil, se estabeleceram aqui no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e começaram a adorar o Senhor, a continuar o legado. Agora, depois de um tempo, as notícias que vieram da Letônia foi que a Rússia anexou Letônia, Estônia, Lituânia e tantos outros países, e fizeram o grande bloco soviético, a União Soviética. Você já ouviu falar? Um país, um bloco comunista. Aquele que ficou e confessava a fé em Cristo foi torturado, foi morto. Pastores foram mortos. Aqueles que não obedeceram à voz profética foram mortos. Aqueles que não se preocuparam com as suas próximas gerações se acabaram. Veja bem, se meus antepassados não se preocupassem em ouvir a voz de Deus e obedecer, eu não existiria. Eu não existiria. A minha esposa teria casado com outro homem, ela ia ser infeliz. Ela não ia ser feliz porque eu sou o homem da vida dela. Ela não teria filhos tão lindos quanto nós temos. Ela ia ser uma pessoa triste, mas ela é uma pessoa feliz porque casou comigo. Deus tem um plano geracional. Nós precisamos dar uma resposta hoje, porque a decisão que tomamos hoje influenciará todo o curso da história. E se nós entendermos isso, nós vamos entrar dentro da história geracional de Deus, e alinhados nesse cronos, nessa linha geracional de pai para filho, de filho que vem vindo de Abraão, Isaque e Jacó. E você com certeza recebeu o evangelho de alguém passou para você. E se nós temos esse livro na mão, e se nós recebemos o evangelho aqui no Brasil, porque pessoas entenderam isso e falaram assim: nós precisamos pregar o evangelho para que gerações sejam tocadas e conectadas em Deus. Hoje, se você observar a Europa está espiritualmente falindo. Precisamos clamar para que Deus faça um reavivamento naquelas nações, naquele continente. Um continente que foi responsável por enviar tantos missionários. Recebemos tantos homens de Deus aqui no nosso país. Estão falindo espiritualmente. E nós temos promessas, brasileiros, nós somos brasas vivas na mão do Senhor. Nós podemos tocar nações, nós vamos tocar nações. Mas antes de tocar nações, nós precisamos tocar a igreja mais perto de nós, a nossa casa. A nossa casa. Somos responsáveis. Como falei, a Europa hoje está falida espiritualmente. O Islã está tomando conta.
Pastores estão sendo perseguidos, não se pode mais falar do evangelho publicamente em alguns lugares. Igrejas tão lindas estão sendo destruídas. Sabe por quê? Você sabe por que isso aconteceu? Porque a igreja na Europa, a igreja de Jesus, não se preocupou com as crianças, com os adolescentes e com os jovens, a próxima geração que estava vindo após eles. Se arraigaram ao tradicionalismo, não se preocuparam em ser rico, em ter recursos, e não se preocuparam em transferir aquilo que recebemos do Senhor. Nós temos uma responsabilidade geracional. Se nós queremos ver a nossa nação diferente, nós precisamos entender, precisamos passar o bastão para a próxima geração. Porque Deus não vai parar em nós, Deus sempre vai levantar alguém. Mas dá um trabalho, perde-se tempo. Quantas vezes você já leu na Bíblia, e o rei fulano de tal foi mal aos olhos do Senhor, não obedeceu ao Senhor, e todo o povo se corrompeu. Queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Você pai, você homem, a minha palavra é para você hoje, homem, obviamente para a esposa também, mas eu sempre gosto de tocar os homens, pastor. Eu sempre gosto de falar aos homens, porque o homem é o sacerdote da sua casa. Se eu decidir abandonar o Senhor, eu sei que a minha esposa vai continuar, porque ela é fiel. Mas eu sou filho de pais onde o meu pai não quis saber. Meus avós receberam o evangelho do Senhor lá da Letônia, daqueles irmãos, dos meus antepassados. Meu avô seguiu do jeito dele o Senhor, dentro do entendimento dele. Meu pai recebeu o evangelho. Meu pai conheceu Jesus desde criança. E o meu pai teve uma escolha, assim como cada um de nós temos uma escolha. Gálatas capítulo 6, 8, se não me engano é o 8, diz assim: o que se semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Nós temos sempre duas escolhas. Filho meu, se você obedecer, você tem um monte de benefícios. Se você desobedecer, você tem um monte de maldições. Nós sempre teremos duas escolhas na nossa frente, ou obedecer ou não. E o meu pai decidiu não obedecer. Eu amo meu pai, eu honro meu pai. Meus irmãos pegaram uma certa birra, porque meus pais, eles acabaram se separando. Eu tinha 8, 9 anos. 10 anos de idade eu tinha. Meus pais se separaram. E a minha mãe decidiu o seguinte: eu não vou desistir do Senhor. Eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, que ela falou assim: eu vou para a igreja. Lá em Curitiba a gente acordava às vezes 7 horas da manhã para ir na igreja, às vezes antes até 6h30, 7 horas, todo domingo. Cedíamos, íamos a pé para a igreja. Meu pai tinha carro, leva a gente. Não que leva. Nós íamos a pé para a igreja. Andava às vezes 1,5 km, 2 km para ir para a igreja. Sabe para quê? Para estar lá na escola dominical, aprendendo, sabe o que? Bíblia, fundamento. Eu lembro até hoje de aulas que eu recebi enquanto eu era criança, pequenininho. Há muito tempo atrás. 40 anos atrás, 42 anos atrás, se passaram, e as lições do Evangelho estão impregnadas no meu espírito. Porque algumas pessoas decidiram: nós vamos dar uma resposta para uma geração. É isso que essa equipe está fazendo aqui. E a minha mãe, toda semana nós tínhamos culto familiar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos dar uma resposta ao Senhor, porque Deus é um Deus de gerações. Se nós quisermos ver a nossa nação transformada, não é a política que vai transformar. São famílias fortes no Senhor, unidas como igreja, que darão uma resposta para a nossa nação. Você crê nisso? Eu creio nisso. Porque se temos hoje um presidente que teme a Deus, ainda que seja meio dedão destroncado, ele teme a Deus, ele tem temor de Deus, e aquilo eu sei, eu sinto no meu espírito. Aquilo não é a jogada política não, ele teme a Deus. Nós temos uma primeira dama que teme a Deus, que ora pela nação. Deus fez um milagre no nosso Brasil. Nós tivemos uma chance que a Letônia não teve. Aquela onda comunista que tomou toda a região da Rússia, ela estava perambulando os nossos ares. Pastor, tu veio falar de política. Se você é partidário de algum partido de esquerda, eu não vim falar sobre política, eu vim falar sobre aquilo que eu vi na minha casa, nos meus antepassados. Eu não vim ofender as suas convicções políticas, eu não vim falar de política aqui, eu vim falar aquilo que aconteceu em nações. Pastores morreram, pessoas amigas dos meus antepassados, pessoas que os meus antepassados, os meus bisavós conheceram, morreram por causa do Evangelho. Disseram assim: não, nós não vamos sair, nós vamos ficar aqui. E morreram.
Nós temos uma responsabilidade geracional. Diante do Senhor, nós pais precisamos dar uma resposta. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mateus 22, 32. Tem tantos outros textos que, se você estiver anotando, leia depois. Lamentações 5, 19, dizendo que Deus é um Deus de gerações. Daniel 4, 3, Salmo 33, 11, Salmo 102, 12, Salmo 119, 90. Todos esses textos dizem que Deus é um Deus de gerações. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Quantos já viram na Bíblia isso? Deus de Abraão, Deus de Isaque e Jacó. Quase todos nós já vimos. Sabe por quê? A Bíblia está cheia disso. Deus está se revelando como um Deus de gerações. A nossa responsabilidade é passar para os nossos filhos. Salmo 145, 4. Abre aí para nós entendermos algumas coisas. Salmo 145, 4. Salmo 145, versículo 4 diz o seguinte. Vou esperar mais um pouquinho. Salmo 145, 4 diz o seguinte: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Nós temos uma responsabilidade de anunciar para a próxima geração, amém? Anunciar, uma geração contará a outra. Agora, cada vez que eu lia esse texto, eu entendia que era uma responsabilidade de nós mais velhos contarmos para os mais novos que estavam chegando. Até que um dia aconteceu algo sobrenatural lá no Mevan Kids, lá onde nós ministramos as crianças, e coisas sobrenaturais podem acontecer ali e vão acontecer ali, amém? Você crê nisso? Você está contribuindo com isso? Você pega o seu filho antes e prepara o coração deles antes de ir lá para as salas para adorar o Senhor e receber? Quando termina o culto aqui, você vai e pergunta para ele o que ele aprendeu? Quando termina o culto aqui, você honra a equipe e agradece as pessoas que estão cuidando, ministrando aos seus filhos? Ninguém aqui ganha para isso. As pessoas estão fazendo aqui por amor, porque eles entenderam. São pessoas que estão pegando na mão do seu filho, tentando levar até Jesus, complementando aquilo que você já faz durante a semana na sua casa, amém? Mas esse Salmo 145, 4 diz que uma geração contará a outras grandiosidades, a grandiosidade dos teus feitos. O que é grandiosidade? Contar as grandes coisas que Deus fez. Eu sempre, quando li esse texto, eu pensava assim: nós adultos vamos falar para os menores, nós, uma geração contará a outra, até um dia que o Senhor me mostrou que o caminho pode ser inverso. A próxima geração, essas crianças que estão ali, o teu filho, a tua filha, pode contar grandes coisas, a grandiosidade dos feitos de Deus. Estávamos há um tempo atrás, eu vou contar essa história, aconteceu alguns anos atrás, lá no Mevan Kids, lá no nosso Ministério da Infância. Eu chamo de Ministério da Infância, porque não é um ministério infantil, trata-se do Ministério da Infância, um ministério que ministra a próxima geração, que ministra a infância, crianças que vão de 0 a 12, e de 0 a 12 anos nós temos discípulos em treinamento. Então tenha paciência se a criança está correndo aqui, vai treinando ela em amor, amém? Nós estávamos lá num culto, e há anos atrás recebemos um menino chamado Guilherme. Contei isso no 7 Kids, quem se lembra? Vou contar de novo, pode ser? Então tá bom. O Guilherme é um menino que há anos atrás apareceu lá no Mevan. Apareceu lá, e o menino que não tinha o pai. A mãe não quer saber de Deus, uma mãe envolvida com drogas, com tudo quanto é tipo de situação errada. Guilherme apareceu lá, uma das nossas jovens lá do Mevan, uma moça trazia ele todo domingo para participar das reuniões dos cultos, e ele ia lá, trazia e entregava para nós, a jovem, né? Pastor, dá um jeito no Guilherme. E o Guilherme é daqueles menino 550 mil volts de energia, melhor, uma usina nuclear de energia. Ele chegava e apavorava, entrava e mexia nas coisas,
e mexia nos instrumentos, e queria tocar bateria, e a gente estava adorando o Senhor, ele estava incomodando, e beliscava um, dava soco no outro, ia para a sala de aula e dava um pontapé, e saía da sala, ia para o estacionamento, eu corria no estacionamento, Guilherme, vem aqui, volte aqui, e é perigoso, o pastor conhece lá, a saída do galpão, lá da cantina para a rua, lá, aquela rua é perigosa, e eu, venha cá, Guilherme, você tem que obedecer, nós te amamos. Começamos a ministrar no Guilherme, e no culto, Guilherme, sente-se e obedeça, porque nós te amamos. Disciplina é amor, você entende isso? Disciplina é amor, Deus corrige ao filho que ama. E começamos a corrigi-lo e trazê-lo para perto. O Guilherme apavorava nas aulas, quando eu dava aula, o Guilherme queria chamar atenção e fazer, Guilherme, sente-se porque nós te amamos. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que envolvê-lo. Guilherme, hoje você, na minha aula, você vai ser meu ajudante. Eu, ajudante, pastor? É, você vai ser meu ajudante. O que eu vou fazer? Você vai ser distribuidor de folha A4 branca. Isso não é manipulação. Eu estava dando uma oportunidade. Por que o Guilherme estava agitando para lá e para cá? Chamando atenção. Por que ele queria? Ele queria atenção, mas por que ele queria atenção? Ele queria ser notado, ele queria ser amado. Você precisa ter uma leitura, você precisa ler o que o seu filho quer. De vez em quando o meu mais velho chega assim, pai, o que nós vamos fazer hoje? Ele quer qualidade de tempo. O que nós vamos fazer hoje? Nós temos algum compromisso? Ele quer qualidade de tempo. E é uma luta para nós, pastores, abrir mão de vez em quando da nossa correria e dedicar tempo. Na verdade, a nossa primeira casa, a nossa primeira igreja é a nossa casa. Eu não posso me casar com a igreja. De vez em quando, no começo do ministério eu era doido, me envolvia com tudo. Aí o Senhor me falou, não faça isso. E o Guilherme começou a apavorar, e nós dando, vem cá, Guilherme, levou, sabe quanto tempo levou? Não levou uma semana, não levou 2 semanas, não levou um mês, levou mais de 1 ano. Você está disposto a acreditar na transformação de uma pessoa, investindo mais de 1 ano nela? Ou você está dizendo, isso aí é um atrapalhado, só atrapalha o culto, corre para lá. Muitos de nós às vezes ficamos 12 anos amaldiçoando as crianças. Ficar correndo aí. Lá em Itajaí nós temos vocês têm aqui o que vocês têm aqui? Essa criança correndo para lá e para cá, às vezes fica amaldiçoando. Cuidado, não amaldiçoe. Delas é o reino, elas precisam ser treinadas em amor, mas em firmeza. Então, pais, não deixe seu filho ficar correndo, não. Cuide dele. Isso não é obra, não é responsabilidade de quem trabalha. Enquanto estão lá dentro, sim, fique tranquilo, serão cuidados e amados. Mas aqui no templo, não é, pastor? A responsabilidade de quem? É do pastor, amém? Não, de quem é? Do pai e da mãe, nessa ordem. E o Guilherme apavorando e tal, e foi indo, até que um dia, Guilherme, vem cá me ajudar, ele foi alinhando. Daqui a pouco assim, a gente ministrando, ele assim, pastor, e Deus isso aqui falava às vezes coisa nada a ver com a Bíblia, é isso aí, Guilherme. E a galera, as crianças queriam rir, eu falei, ninguém ri do Guilherme. Não ria do Guilherme, o Guilherme falou certo. Tudo errado, mas ele falou certo porque veio do coração, não veio daqui, vocês estão entendendo? E comecei a ministrar com ele. Começamos a ministrar e cuidar do Guilherme, e acreditar no Guilherme. Até que um dia, o Guilherme, pastor, eu posso orar? Começou a orar no culto. Orava do jeitinho dele. E aí da criança que risse da cara dele. Eu avanço, eu falei, não ria. Nunca bati em criança, mas eu falei, não ria. Porque ali ele precisava ser cuidar do coração. Alguém que acreditasse nele. Alguém que dissesse assim, você é bem-vindo aqui. Aqui é a tua casa, você é aceito do jeitinho que você é. Falando errado do jeitinho que você é, depois Deus vai te dar a instrução, não interessa. Muito tempo se passou, o Guilherme veio um dia num culto. Fizemos um culto, porque a gente faz culto. Sabia que a gente faz culto para Deus com as crianças? Sabia que nossos filhos podem cultuar o Senhor? E eu já vi crianças queimando em Deus, cheias do Espírito Santo. Eu já vi crianças assim, recebendo palavras de conhecimento. Eu já vi crianças liberando palavras proféticas. Aí tu fica assim, criança, pastor? Então vai para a Bíblia, meu filho. Quantos anos tinha Davi quando ele foi chamado? Quantos anos tinha o profeta Samuel quando Deus chamou? Samuel.
Quantos anos tinha Jesus que estava lá no templo? Seus pais foram apresentá-lo lá no templo, e ele ensinava os mestres, ele conhecia as escrituras, estava ensinando. Quantos anos tinham tantos outros homens e mulheres de Deus que fizeram diferença nessa terra? Começaram desde a tenridade a ser consagrados ao Senhor. Um dia fizemos esse culto e começamos a adorar o Senhor, atraindo a presença de Deus, porque criança adora o Senhor, do jeitinho deles, mas eles adoram. E a presença naquele lugar era tão densa, tão profunda, tão gostosa. Você podia palpar algumas coisas de Deus naquele lugar. Algumas das nossas crianças estavam chorando, outras rindo, outras orando umas pelas outras, outras no chão, diante da presença de Deus, com a boca no pó, no carpê, na verdade. E nós tínhamos um carpê assim no chão, numa das nossas salas lá onde acontecia o culto, e eu olho para o lado, está o Guilherme ajoelhado no chão. Eu sempre conto essa história, eu choro, tá? Então você que já me escutou contar, viu que eu chorei, eu vou chorar de novo. E o Guilherme estava ajoelhadinho no chão e ele chorava, e as lágrimas no rosto do Guilherme corriam, pastor, assim, ó. E eu sei que tinha anjos colhendo aquelas lágrimas ali. E o Guilherme começou a adorar o Senhor, e no carpê veio uma poça, assim, de tanta lágrima que corria, uma poça naquele carpê, e o Senhor recolhendo aquelas lágrimas. E eu fui para colocar as minhas mãos no Guilherme. E o Senhor, o Espírito Santo falou assim: não toque nele, porque o nosso trabalho é só levar até Jesus. Deixem vir minhas crianças, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Nosso trabalho, Geisla, nosso trabalho é levar as crianças até Jesus. Pai, mãe, o teu trabalho é levar o seu filho até a presença de Jesus. E nós levamos. E o Guilherme estava ali na presença de Jesus, e aquelas lágrimas, aquela cena linda. Eu fui tocar, o Senhor falou: não toque, eu estou fazendo o que precisa ser feito. Quando Deus está fazendo, não precisa você meter a mão, deixa Deus fazer. E o culto foi lindo. Algumas mães vieram buscar os filhos, e tinha uma menina que chorava, um menino que chorava, e a mãe veio buscar. O que é isso, meu filho? O que fizeram com você? Por que você está chorando? E uma das nossas obreiras falou assim: fica tranquilo, mãe, o Espírito Santo visitou ele. E essa irmã levantou, olhou aquela criançada de rolo, um para lá, outro para cá, um pulando, dançando, outro chorando, outro no chão. Quando Jesus vem, ele pode tocar a criança. Você está com uma cara de espanto, mas eu vou te avisar: Deus pode e vai pegar o seu filho. E o que você está fazendo para isso acontecer? Não te empolga não, meu irmão. O que você está fazendo para isso acontecer? Não trabalhe só debaixo de uma palavra de emoção. Trabalhe dia após dia para que isso aconteça. Discipule o seu filho. Invista nos Guilhermes. Aquele que é serelepe mesmo, que é serelepe, fala aqui, serelepe. Invista. Terminou aquele culto, foi uma bênção. Nossas crianças foram tocadas, os nossos filhos foram tocados. Um culto com crianças, Deus vai criando marcas, vai criando memórias. Ainda que o Guilherme se desvie dos caminhos do Senhor, existe um lastro construído na infância dele. Ele sabe quem é Deus. Terminou o culto, o Guilherme chega para mim: pastor, nós estávamos numa roda de irmãos assim, o nosso ministro de louvor, eu tenho o melhor ministro de louvor que tem no Mevan, um dos melhores, pastor, ministra com criança, o Ricardo. Ministra com criança, um baita músico adorador, entendeu o propósito, ele só toca para criança praticamente, ministras adultos, mas ele gosta mesmo de estar no meio das crianças, ele entendeu o chamado dele. E ali nós conversando, eu, o Ricardo, mais algumas crianças, eu não me lembro se a Júlia, você estava junto, amor, não. E nós ali conversando, chega o Guilherme: pastor, eu preciso conversar contigo, pastor. Eu falei: fala aí, Guilherme. O Guilherme não tem vergonha de falar, não tem vergonha de nada, mas ele falou assim: não, pastor, eu quero contar só para você, eu quero falar uma coisa só com você. Me levou num canto e falou assim: pastor, o Guilherme não sabe ler direito, não sabia ler direito, não sabia o que estava falando. Ele falou assim: pastor, eu tive um sonho. Ele estava querendo dizer que teve uma visão.
eu tive um sonho. Eu falei: que sonho você teve, Guilherme? Eu vi um trono. Quando eu estava orando ali, pastor, eu vi um trono. E como é que era esse trono, Guilherme? Esse trono tinha umas rodas. Esse trono rodava, pastor, para lá e para cá. Eu falei: Guilherme. E o que tinha em volta desse trono? Tinha um monte de anjo, pastor. Em volta de todo o trono tinha um monte de anjo. E como é que estavam esses anjos, Guilherme? Esses anjos tinham um monte de asa, pastor. Tinha umas asas que cobriam o pé, tinha umas asas que cobriam aqui no meio aqui, outras que cobriam o rosto e outras que voavam. Falei: Guilherme, o que esses anjos cantavam? Eles cantavam santo, santo, santo. Eles cantavam santo, pastor. Filho Guilherme, e o que tinha no trono, Guilherme? Quem que estava no trono? Tinha uma pessoa, pastor, que eu não consegui ver, que era muita luz, era muito forte, mas eu me senti muito bem. E eu interpretei o que o Guilherme quis dizer. Ele estava sendo amado, estava sendo marcado. O Guilherme teve uma visão que eu acredito que ninguém nessa igreja que teve. Quando contei isso para o pastor Luiz, ele só fala assim: ô Guilherme, como quem diz assim, eu queria ter tido esta visão. Um menino de 10 anos, de 11 anos, um menino de bairro, que incomodava. Eu não sou o super-herói nessa história. Quem é o herói dessa história é Jesus, porque nós somos apenas usados por Deus. À medida que nos colocamos, Senhor Deus, eu quero tocar uma geração, eu quero que os nossos filhos caminhem na Tua presença, Senhor. Você quer que o teu filho tenha experiências maravilhosas? Você quer escutar do seu filho, da próxima geração, as grandiosidades do nosso Deus? O que você tem feito para isso acontecer? Você está pegando na mão do seu filho e levando ele no caminho? Ou você está entregando isso para a equipe fazer, para a igreja fazer? Isso é responsável. Isso não é responsabilidade dos pastores. A primeira responsabilidade, nós como igreja, é te ajudar nesse caminho. Se você não consegue, nós como igreja vamos tentar te ajudar. A responsabilidade de levarmos os filhos na presença do Senhor é nossa, pai e mãe. É nossa. O que estamos fazendo com essa geração, meu irmão? Como nós temos tratado as crianças que são herança do Senhor? A Bíblia nos conta de uma história, não está no roteiro, o Espírito Santo está me falando para contar isso aí, não está no meu esboço. Existia um homem chamado Nabote. Quem já ouviu falar sobre a vinha de Nabote? 1 Reis, não lembro. Alguém lembrar, me avisa. 1 Reis conta a história de Nabote. Nabote tinha uma vinha, plantava uvas e ele cuidava aquilo ali, porque aquilo ali era herança. Um dia o rei Acabe, que era um manipulador, um líder manipulador, um protótipo do espírito de manipulação e controle que hoje reina em quase todo o mundo, que quer matar uma geração de adoradores. Nabote cuidava da vinha e o rei Acabe olhou do palácio dele. 21, 1 Reis 21, depois você medita em casa. Vamos continuar aqui para ganhar tempo. O rei olhou a vinha de Nabote, do palácio dele, e ele cobiçou a vinha de Nabote. Ele chegou na Nabote e falou assim: Nabote, o rei Acabe chegou em Nabote e falou assim: Nabote, me dá essa vinha aí, ou então tu me vende ela, ou troca, porque ela está aqui do lado do meu palácio, está aqui do lado, ó. A vinha está aqui do lado, troca essa vinha aí, eu te dou em outro lugar, me dá essa aí, é uma vinha bonita, está bem cultivada. Nabote responde para ele: não posso negociar essa vinha, porque ela é herança. E Nabote ficou firme e disse não para o rei, para aquele rei manipulador, para aquele espírito de controle e manipulação, porque não era só Jezabel que manipulava, Acabe era um manipulador. Acabe recebe um não de Nabote e vai para casa. Ó vida, ó céus, ele não me deu, não me vendeu e nem trocou a vinha, e vai para a cama dele, para os aposentos dele chorar. Chega em casa Jezabel, a esposa do rei Acabe, uma mulher perversa, a representatividade em carne e osso do espírito de controle e manipulação. E ela fala assim: o que você está aí chorando, homem?
Graças a Deus que em Arapongas nós temos mulheres que honram e que não desrespeitam seus maridos, mas estava lá o homem chorando, vida. Chega a mulher, o que foi? Eu queria ter a vinha de Nabote, ele não me vendeu, ele não trocou e nem me deu. Você é o banana, estou traduzindo para os dias de hoje, tá? Depois você vai ler no texto. Seu banana, seu boco, você é o rei, usa a tua autoridade, vai lá e pega aquela é teu, você é o rei. Jezabel pega o selo real, a autoridade do rei, escreve umas cartas para os anciãos, para os homens, líderes de toda a província, de todo o reinado, assina e sela com o anel do rei, o selo do rei, o selo real. Usou a autoridade do seu marido. Cuidado, mulher, não vá na frente do seu marido. Qual é o lugar da mulher? É atrás do seu marido, amém? Não. Qual é o lugar da mulher? É na frente do seu marido, amém? Não. Então é embaixo, para ser pisada. Também não. O lugar de toda mulher de Deus é ao lado do seu marido, em submissão. O que é submissão? Não é estar embaixo, é ao lado, debaixo da mesma missão. Cada família aqui tem uma missão, e a missão de vocês é criar os filhos na disciplina do Senhor. Uma geração forte, homens e mulheres criando seus filhos diante do Senhor. Essa é a maior missão que você tem na terra, meu irmão. Sabe por quê? Você fazendo isso, você vai refletir a glória de Deus. A glória, né? Não glórias, né, pastor? Aprendi hoje. A glória. O que é glória? Reflexo. Um conectado no outro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Uma família. Um trabalhando pelo outro. Um honrando o outro. Jezabel pega aquilo, sela com o anel real, manda as cartas. É o seguinte: vou apregoar um jejum. A Belzinha não era fraca, a Gezinha. A Gezinha vai para a igreja, ela ora, ela faz e acontece. Ela abandona o marido em casa, com a louça para lavar. Ela abandona os filhos, mas ela está na igreja, toda vida orando. E xarabacai, eu sou ungidona. E ela manda essas cartas. E ela fala o seguinte: apregou um jejum, que todo mundo vai jejuar. Porque depois eu quero que vocês peguem Nabote, o dono da vinha, leve ele no meio, usa alguns homens de Belial, alguns mentirosos, acusa ele e mata ele. E mata ele. E Nabote acontece exatamente isso. Eles vão lá, pegam, acusam ele e ele é morto. Um homem que estava disposto a não entregar a vinha do Senhor, a vinha que era herança. Ele entregou a sua vinha. Ele falou assim: eu não negocio. Quantos homens aqui não vão negociar a herança do Senhor? Sabe quem é a herança do Senhor? Os filhos são a herança do Senhor. Você está disposto a não negociar a vinha do Senhor? Ou você está negociando a vinha do... Não, pastor, o que é isso? Não, meus filhos são... É mesmo? Você tem investido tempo, ou você tem trabalhado tanto que você não tem tempo de dizer assim para o seu filho: eu te amo? Você tem negociado coisas que são mais preciosas do que ouro e prata, que é a tua família? Você tem entrado em sites, eu não vim acusar e nem botar peso em ninguém, mas cuidado, meu irmão, mantenha a tua mente pura. Homem, mulher, mantenha uma mente pura. É tempo de reconciliação com o Senhor, porque nós temos uma responsabilidade geracional com o nosso Deus e com os nossos filhos. Não negocie a vinha do Senhor. Filhos são herança do Senhor. O Salmo diz isso. Filhos são herança do Senhor. A vinha de Nabote é herança, é inegociável. Inegociável. Ninguém pode negociar os filhos. Eles são do Senhor. Nossos filhos não são nossos, são filhos que Deus nos emprestou para ser nossos filhos por um tempo. Eles são herança do Senhor. Cuidado, querido, não negocie aquilo que é mais precioso na sua casa. A sua casa, o seu carro, o seu emprego não é tão importante quanto a sua família. É bom ter um trabalho, é bom ter um emprego, é muito importante ganhar dinheiro. Não é pecado ser rico, é pecado amar o dinheiro. Amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Querido, não terceirize, não entregue para outro aquilo que é para você fazer, homem e mulher.
Você, homem, é o sacerdote da sua casa. Mulher, você é a rainha da sua casa. Os seus filhos, a roda da sua mesa. Abençoados serão se você meditar na palavra do Senhor dia e noite. E ali, na palavra do Senhor, você vai trazer princípios e valores. Eu quero compartilhar um texto com vocês rapidinho para a gente encerrar. Abra lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, eu vou te ensinar como você pode, dia após dia, educar, inculcar e viver Deus. Deuteronômio capítulo 6. Como que eu posso viver dia após dia, ensinando os meus filhos, nutrindo-os de Deus? Não pense que eles só vão receber aqui na igreja. Toda semana eles estão recebendo influências. Como que eu posso colocar os meus filhos, a herança do Senhor? Como que eu posso devolvê-los ao Senhor? Vivendo dia após dia. Não é só no culto de domingo à noite, é toda semana vivendo Deus. Deuteronômio capítulo 6 diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos dos estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho. Vocês estão vendo aqui o Deus de gerações, Abraão, Isaque e Jacó? Tu, o teu filho, o filho do teu filho, pai, filho e neto, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Olha novamente Deus de gerações aqui. Ouve, Israel, isso aqui é o Shema, o que os judeus chamam de Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, espírito, alma e corpo. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, primeiro no meu coração, como pai e mãe, tem que estar no meu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Tu vai abrir a cabeça do teu filho e vai colocar dentro. Como que faz isso? O texto nos ensina como fazer. Delas você vai falar, delas falarás sentado em tua casa. Quando é que você está sentado em tua casa? Fala para mim, quando é que você está sentado em tua casa? Quando você vai comer na mesa, como eu falei, não, o assunto não pode ser falar mal da casa dos outros, tem que ser de Deus. Nós temos que falar de Deus, falar de coisa boa, falar de compartilhar. Filho, como é que foi teu dia? Como é que foi tua semana, meu filho? Ensinar a orar. Ensina uma criança a orar. Quem é que já ensinou a criança a orar na hora do almoço? E se você esquece de orar na hora do almoço, o que a criança fala? Opa, para, vamos orar. É ou não é? Elas se lembram. Assentado em tua casa, quer dizer, você se assenta na mesa. Agora eu não sei falar de Deus, vamos ligar para o pastor. Pastor, tem como tu vir pregar aqui na minha casa? Não tem como. Então nós, irmãos, não precisa você pensar que você tem que pregar bonito como o pastor Luiz, tem que pregar bonito como o pastor Celso. Não precisa, você tem que falar das coisas. Você quer saber uma coisa muito simples de ser feita? Lê um texto da Bíblia. Lê um versículo da Bíblia. Vamos ler aqui, tem uma Bíblia sempre perto da mesa. Vamos ler, vamos orar, vamos agradecer, começar a comer aqui com ações de graça. Lê um texto da Bíblia. E eu vou te ensinar uma Bíblia muito boa, chama A Mensagem, do pastor Eudine, falecido pastor Eudine Peterson. Uma Bíblia simples. Leia lá um salmo. Vocês têm? É boa, né? Eu amo essa Bíblia. É o legado do pastor Eudine. Delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho. Quando é que a gente está andando pelo caminho? Nós temos uma prática lá em casa. Cada vez que a gente viaja de carro, nós contemplamos a criação. Olhamos montanhas, olhamos os montes. Lá em Santa Catarina nós temos praias lindas. Desculpa aí, nós que nascemos no Paraná, eu moro lá. Praias lindas, coisas lindas, lugares lindos. Andando pelo caminho, contemplando montanhas. Mas não é adorar a criação, é adorar o Criador, contemplando a pintura desse lindo pintor que é o nosso Deus. E lá a gente revela a Deus. Olha, filho, olha só a montanha que o Senhor fez, olha os mares, olha os pássaros. Contemplando, andando pelo caminho. Cada vez que a gente ia para o colégio, existia uma época que a gente lia um Provérbios, indo para o colégio, de carro. Hoje é dia, que dia é hoje? 28, a gente ia ler lá em casa o Provérbio 28.
alguns versículos do Provérbios 28. Lê a Bíblia, irmão. Tem uma Bíblia dentro do carro. Andando pelo caminho, tu vai falando de Deus. Ao invés de ficar murmurando do trânsito, fala das coisas de Deus no carro. Andando pelo caminho e ao deitar-te, quando tu for deitar, tu coloca o teu filho lá, liga para a pastora Geisla: pastor Geisla, você pode vir aqui orar e ensinar a Bíblia para o meu filho? É assim que é? Não, você mesmo, pai e mãe, você pode orar por isso. Sabe uma coisa que ontem me impactou? Umas crianças chegaram lá na casa do pastor, os netinhos dele falaram assim: benção, avô. Nós perdemos isso, nós temos que retornar isso. Benção, pai, benção, avô. Pedir a benção antes de dormir, a benção. E aí quando o pai e o avô respondem: Deus te abençoe. A palavra de um pai, a palavra de uma mãe, tem um peso espiritual eterno. Eu lembro da minha mãe profetizando coisas sobre a minha vida. Eu lembro do meu pai, antes de me casar com a minha esposa, com o perdão da palavra, eu era um desgraçado, porque o solteiro é um homem desgraçado, que sem a graça de Deus. Tem que casar, irmão. Casar é bom, amém? Perdão da palavra, o desgraçado é que não tem graça, não, mas eu encontrei graça aos olhos do Senhor. Você que é solteiro, espera no Senhor, Deus vai te conduzir à vitória, aleluia. Não procura, não fica caçando, vai buscar no Senhor, amém? Você que é homem, peça: Deus, mostra a esposa para mim. Você, mulher, fica no Senhor que você vai ser encontrada. Porque Deus dá uma mulher para um homem e não um homem para a mulher. Deus deu uma mulher para Adão, amém? Deus dá uma mulher para completar a caminhada do homem. Ai, pastor, que machismo. Negativo, isso é proteção. Um homem de verdade, se Deus te der, você, mulher, para um homem de verdade, um homem temente a Deus, ele pode ser um cara pobre, mas se for dizimista, Deus vai prosperar. Ele pode ser um cara feio, na unção dá uma ajeitadinha. Amém? Ah, junção para alguns, né? Oh, Jesus. O amor cega. Amém. Andando pelo caminho, deitar ou levantar-te. Quem é que vai estar lá falando para a criança ao levantar-te, ao deitar-te? É o pai e a mãe. Ao levantar-te: ah não, pastor, quando eu acordo, meus filhos acordam, eu já estou trabalhando. Então deixa uma cartinha para eles, um versículo. Amarra um laço na ponta do lençol e diz assim: ó, cada vez que você vê esse laço, o papai está dizendo: eu te amo. Eu vi essa semana, está falando com o Lucas a respeito do Atlético Paranaense. Eu gosto muito do Atlético, sou torcedor do Atlético Paranaense. E eu vi uma entrevista do atual técnico, o Thiago Nunes, que ele deixa, o trabalho do cara é correria, né? Treinar o futuro melhor clube do mundo não é fácil. Aguarda daqui uns 5 anos, você vai ver, pastor. Aguarda daqui uns 5 anos, você vai ver. Prepara aí. Esses caras são sérios, tá? O clube é sério. Muito bem, não viemos falar de futebol, amém? Não viemos falar de futebol, não vamos falar das coisas de Deus. Mas eu vi uma entrevista e ele deixa amarradinho no lençol da cama da filha dele. Disse assim, ó. E ela acorda, ela vê aquele lençolzinho amarrado à ponta. E ela sabe, papai deixou amarrado porque ele está dizendo assim: eu te amo. Tem como a gente deixar marcas na vida dos nossos filhos. Mulheres, construa no coração dos seus filhos respeito pelos maridos. Vamos orar pelo papai? Papai está trabalhando. Maridos, honre, ame sua esposa. Vai lavar a louça, maridão. Fala a Deus. Vai lavar, eu lavo louça. Cadê minha esposa? Lavo ou não lavo, Júlia? Ajudo. Sabe por quê? Olha lá, ela está me ajudando. Ela é minha companheira, ela está lá junto, ó, junto comigo da guerra. Você acha que eu não vou ajudar ela? Você acha que eu não vou de vez em quando? Quantas vezes eu troquei fralda dos meus filhos? Ajudei a dar banho. Estou junto, somos um time. Para com essa bobice, a palavra aqui para vocês. Bobice, lá de Itajaí, aprendi. Bobice é o quê? Essa coisa boba de dizer assim: isso não é coisa de homem. Ensinar a criança é coisa para mulher. Para de ser machista, meu irmão. Quantos homens aqui entenderam o que eu estou pregando aqui e serão homens, guardiões de uma geração que vai ensinar os filhos e vão ajudar ali também, ó. Eu profetizo que Deus vai levantar homens aqui que dizem assim, ó, eu tenho coragem de ministrar para a criança. Cadê o guitarrista aqui? Cadê o guitarrista? Tu é um exemplo, tá? Tu é
Tu é um homem de Deus. Quem mais? Lucas, tu continua ministrando as crianças. Deus vai levantar homens. Pastor, mas eu não sei. Fica tranquilo, querido. Eu também não sabia. E fui aprendendo. Homens de valor, que amam suas esposas, que amam a Deus e podem sim ser modelos referenciais para os nossos meninos. Porque eu vou te dizer uma coisa: se você não for modelo e referencial, o mundo está trazendo modelos totalmente contrários à palavra de Deus. Então nós, homens, precisamos nos levantar e dizer assim: olhem para mim, porque aqui dentro tem Jesus aqui dentro. Não sei falar, não sei pregar, mas eu tenho Jesus dentro de mim. Quem é que vai ministrar ao deitar? É o pai, é a mãe. Ao levantar, é o pai e a mãe. Não tenho tempo, deixa um sinal, deixa uma Bíblia aberta, um bilhete. Também exaltarás como sinal na tua mão. E eu sempre pensei, durante anos em Curitiba, vocês conhecem Curitiba, eu levava 45 minutos para ir para o meu trabalho, e eu carregava uma bíbliazinha daquela dos Gideões, aquela capinha cinza, pastor, dentro da minha jaqueta, estava sempre à mão a Bíblia. Levava 45 minutos dentro de ônibus. Ninguém fala com ninguém em Curitiba é tudo aquele jeitão, né? Ninguém cumprimenta ninguém. Eu abria a minha Bíblia e ficava lendo a Bíblia, sempre estava na minha mão. E ultimamente eu fico pensando, o que a gente podia ter sempre à mão, para a gente ter conteúdo de Deus? O que a gente podia ter na nossa mão, para ter a Bíblia, para acessar a qualquer momento, para de vez em quando estar lá no trabalho, liberou, está na hora do almoço, dar uma chapadinha e olhar e ler a Bíblia. O que a gente podia ter? Deus ainda vai dar algum aparelho que a gente possa ter a Bíblia na mão, amém, pastor? Você crê nisso, irmão? Deus vai dar alguma coisa que a gente possa ter a Bíblia, acessar um vídeo, uma pregação do pastor Luiz, para de vez em quando dar uma chapadinha no Senhor. Deus vai dar ainda, amém. Pode ser o celular, né? Também te serão por frontal entre os seus olhos. A Bíblia sempre tem que estar na nossa frente. A palavra de Deus é o nosso alimento, querido. É alimento. A palavra de Deus é alimento. Bota vídeo na tua televisão, bota no teu computador, música, bota dentro da tua casa, bota lá na geladeira versículo bíblico, bota quadro, dá um jeito, meu irmão, de ter Bíblia dentro da tua casa. Dá um jeito de ter Bíblia dentro da tua casa. Não é pecado de vez em quando você assistir um futebol, você assistir um filme, mas nos tempos que ninguém está, bota um louvor dentro de casa para ir, sabe, santificando a casa. É uma delícia isso. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Serão por frontal, você sempre estará na tua frente, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Na minha casa, quem entrou dentro da minha casa e passou por aquele portal que chama-se porta, aquele ali é um portal, aquele ali comunica que dentro da minha casa, meu castelo, minhas regras. Ali dentro nós não vamos falar mal de nenhum pastor. Ali dentro no assunto não vai ser outro, não ser as coisas de Deus. Podemos conversar de futebol, podemos conversar sobre filme, podemos conversar sobre todas as coisas, mas pecado de falar mal dos outros, coisas que não edificam. A Bíblia diz, lembrei agora, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisto pensai, e o Deus de paz será convosco. Dentro da tua casa, meu irmão, fala do teu time, se envolve com o teu filho, chama ele para ver futebol. Mãe, veja lá, coisas boas, mas por favor, desligue a novela, desligue esses lixo, isso é lixo. Pastor, mas tem umas novelas gospel, aí beleza, é coisa, né? Tem umas coisinhas outras um pouco diferentes, mas beleza. Mas não, por favor, a novela é um instrumento de Satanás para divórcio. Dentro da sua casa é Deus que reina. Irmã, você é a rainha dessa casa, irmã. É você que comanda o movimento ali. Não adianta nós queremos dizer que nós é que mandamos. Dentro da casa quem comanda ali o serviço, a mesa, o entra e sai é a esposa. Mas o homem diz assim, não, aqui dentro da minha casa não. A partir do momento que você entrou nesse portal chamado porta, nos umbrais da minha porta tem palavra de Deus. Então aqui dentro, meu irmão, vai ser todo mundo bem recebido, mas aqui dentro é o meu castelo, as minhas regras. Aqui eu sou rei e a minha esposa é rainha. Nunca me esqueço, anos atrás, assim que recém casamos, a minha mãe entrou na nossa casa e ela queria dar alguns toques, né? Porque sogra é uma bênção. Quando tem 2 dentes, um para doer, outro para abrir garrafa. Brincadeira, misericórdia, não. Sogra é uma bênção. A minha sogra é uma bênção.
quando está dormindo. Não, não, minha sogra é uma bênção. Estou brincando, é uma brincadeira, gente. Sogras são, por favor, a gente brinca, a gente fala de sogra, mas sogra é bênção. A minha sogra hoje é a minha terceira mãe. A primeira mãe é Deus. Deus foi pai e mãe na minha vida. A minha mãe biológica que me ensinou os caminhos, é minha sogra. É uma mãezona para mim. Mas lá dentro da tua casa, mulher, você é a rainha. Então a minha mãe uma vez foi nos visitar e começou a dar. Eu falei, mãe, quem manda aqui nessas coisas é a Júlia, por favor. Você, homem, você coloca a sua mãe e seu pai no lugar, em amor e em respeito. Não desonre a sua esposa. Esposa, você constrói a honra do seu marido. Você diz assim, não, pai, meu marido faz assim. Entendeu? Respeito. Sogro e sogra não se metam na vida dos seus filhos. Orem, intercedam, calma. Orem, intercedam, deem bons conselhos em amor. Construa um relacionamento amável, um relacionamento intrínseco em amor. Vocês entenderam, amém? E o texto continua: escreverás nos umbrais de suas casas e nas tuas portas, havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, terra que ele te daria, grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom. E o texto vem vindo com muitas promessas. Quem quer viver delícias no Senhor? Quem quer atrair o céu para sua casa? Quem aqui deseja ver os seus filhos sendo amados por Deus, sendo tocados por Deus, sendo usados por Deus? Atraia a presença, estabeleça um altar de adoração na sua casa. Existe um homem que trouxe a arca da presença para dentro da sua casa, e em tudo, a Bíblia diz que em tudo aquele homem foi abençoado. Construa um altar de adoração dentro da sua casa. Ao levantar, fala de Deus. Ao deitar, abençoa o seu filho e conta uma história bíblica para ele. Ao estar à mesa, fale de Deus. Você sabia que mais de 90% das pessoas que tiveram problemas com drogas e álcool não tiveram tempo de mesa com seus pais, sentar à mesa e levar um tapinha na mão na hora que for pegar o frango antes de orar? Mais de 90% das pessoas que tiveram problemas com drogas não tiveram mesa, tempo de mesa para tudo, e vai ter tempo de mesa com a sua família, porque é na mesa que o Senhor, a última coisa que Jesus fez com os discípulos foi ter um tempo de mesa. E a primeira coisa que o nosso Senhor falar conosco: estaremos à mesa naquela festa chamada Boda do Cordeiro, e lá eu vou comer tudo com lactose, que não vai ter doença. Vou comer Nutella que não engorda, vou comer churrasco, aleluia, Deus é bom. Tudo isso, irmãos, que nós ministramos aqui à noite, é porque famílias fortes formam uma igreja forte. Igreja forte transforma uma cidade. Fica de pé comigo, abraça sua esposa, abraça o seu marido. Nós vamos orar, e você, marido, vai orar por sua esposa, e você, esposa, vai abençoar e agradecer. Pastor, mas tu não conhece. Tenha calma, minha irmã, vai abençoando a ele aí. Você que esteve ontem aqui, usa a estratégia do copo, irmã. Quem se lembra? Amém. Abraça o maridão, abraça aí. Fala assim: eu te amo, meu esposo. Você é um homem de Deus, você é o homem que Deus colocou na minha vida. Você que está solteiro, vai clamando aí: Senhor. Amém. Brincadeira, Deus tem o tempo certo, amém? Espero. Solteiro quer dizer sou inteiro. Primeiro você precisa estar inteiro em Deus. Faça uma aliança com o Senhor. Eu casei com 30 anos, tá? Tem esperança para você, meu irmão. O Senhor vai dar esposas para homens. Deus dá uma esposa de Deus para um homem de Deus. Então, irmão, mergulha no Senhor. Você, irmã, mergulha no Senhor. Ore com seu marido, ore com sua esposa. Libere palavras sobre sua esposa. Fale: amor, eu te amo. Senhor, abençoa a minha esposa, Senhor. Nos ajuda, eu e a Júlia, Senhor, a criar os nossos filhos na disciplina do Senhor.
na força do Teu poder, Senhor. Nos capacita a testemunhar do Senhor, e que a Bíblia que eu estou fazendo eles ler, a minha vida, mesmo com defeitos, Senhor, eles possam entender que existe um Deus poderoso. Eu abençoo a vida do Davi. Davi, você é um homem de Deus, meu filho. Você é um homem de Deus, você vai tocar nações, meu filho. Mateus, o teu coração, meu filho, é precioso, é gigante, meu filho. Eu te amo, Mateus. Eu te amo, Davi. Eu amo a minha família, eu amo a minha esposa. Eu abençoo a igreja do Senhor aqui em Arapongas. Em nome de Jesus nós abençoamos a igreja estabelecida, a igreja do Senhor. Profetizo famílias fortes, homens sacerdotes fortes, homens de Deus, mulheres de Deus, cheios da presença do Senhor. Profetizo famílias fortes, que irão tocar uma geração, anunciarão as grandiosidades do nosso Deus à próxima geração. Eu profetizo homens envolvidos no ministério da infância, cheios de Deus, cheios de amor, homens de verdade, Senhor, que mesmo com suas falhas, eles refletem o caráter e o amor de Deus. Eu profetizo que as famílias irão contribuir com o trabalho maravilhoso que está sendo feito aqui com as crianças, e que essas crianças se levantem como uma geração que te ama, que te adora. Maravilhas do Senhor acontecerão nesta cidade, a partir de uma geração de crianças apaixonadas por Jesus, apaixonadas por Jesus. É isso que cremos, Senhor. E eu abençoo cada família em nome de Jesus, cada história que está sendo escrita. Eu te abençoo, meu irmão. Você é um homem de Deus, firme no caminho do Senhor. Nós abençoamos a cada um aqui, para a glória do nome do Senhor. Pastor, eu te abençoo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A Radassa é uma profeta do Senhor. Eu abençoo a sua casa, minha pastora, seu marido, em nome de Jesus. Pastores, eu abençoo o pastor Celso. Pastores, dizer em nome de Jesus, vocês são preciosos demais. O Senhor os fundamente nessa cidade. O Senhor vai dar grandes coisas para vocês no Senhor. Essa casa vai crescer, irmãos, a partir do momento que nos alinharmos ao plano geracional do Senhor. Famílias fortes, igreja forte, cidade forte no Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Só falar rapidinho. Nós temos ali, pastor, um material, né, que a gente sempre traz. Tu fala? Eu falo? Ok. Nós não vivemos disso, né? Nós temos ali, pode sentar um pouquinho, irmãos. Nós temos ali algumas camisetas e a gente traz esse material para nos ajudar nessa caminhada. Nós investimos no nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Investimos também no nosso ministério lá na igreja local. Você não é obrigado a comprar, ninguém é obrigado a nada no reino de Deus, tá bom? Se você quiser, temos ali uma camiseta Love, 1 Coríntios 13, que diz que tem que ter amor, não adianta, amém? Tem outras camisetas ali, e nós fomos para o Pará, e um irmão assim: pastor, por que a tua camiseta é tudo em inglês? Porque nós vamos tocar nações. Amém. O Senhor me levou em 2017, lá para os Estados Unidos. Depois eu estive na nação do Peru, e eu sei que Deus tem tantas nações para nos levar. Nós vamos para a Europa, nós vamos em vários lugares falar do amor de Deus, desse Deus geracional. Então, investindo nessas camisetas, você nos ajuda aí às nações, amém? Nós queremos tocar nações. Você crê nisso? Amém. Quero agradecer o carinho de todos. Eu não estou no meu 100%, alguns dias antes de vir para cá, um problema no estômago, mas o meu médico aqui está me ensinando a comer as coisas sem lactose, sem glúten, está cuidando de mim, me ensinou algumas coisas. E eu sinto saindo renovado daqui, amém? Arapongas, eu vou sair daqui voando como um pássaro. Em nome de Jesus, muito obrigado, que o Senhor os abençoe.